E aí, pessoal, bom dia. Tudo bom? É, Pelo material que eu vim postando para vocês, a gente vem falando sobre as epidemias e pandemias que circularam pelo Rio de Janeiro no século XX. Então, ali no começo do século XX, entre 1904 e 1908, circulou por aqui uma epidemia de varíola e a gente teve, nesse período também, uma revolta à vacinação contra a varíola. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso lá nos materiais postados. O povo se revoltou contra a maneira obrigatória, né, e a violência e o autoritarismo que se utilizaram para vacinar a população. Não explicaram para a população por que se precisava vacinar, não explicaram direito, e ao mesmo tempo entravam à força na casa das pessoas para fazer essa vacinação. Então, um dos motivos da revolta ter acontecido é essa postura autoritária do governo. Ou seja, o governo se preocupou em primeiro fazer uma ampla campanha de divulgação da importância da vacinação para a população antes de começar a vacinação. Simplesmente baixou um decreto, publicou essa lei e montou as brigadas de vacinação para ir na casa das pessoas e entrar na casa das pessoas à força para fazer a vacinação. Essa imagem que a gente está vendo aqui atrás é a imagem do Oswaldo Cruz, o sanitarista responsável por comandar essa campanha de vacinação. A gente vê aqui na mão dele a lanceta, que era o instrumento de vacinação que se utilizava na época. Não é como uma seringa que se usa hoje em dia. Isso aí é como se fosse um estilete para cortar a pele da pessoa e fazer um corte superficial na pele da pessoa e inserir ali naquele corte superficial um material biológico para fazer a inoculação, ou seja, para fazer com que o corpo da pessoa desenvolva anticorpos para se defender desta doença, que no caso é a varíola. Aqui a gente vê outro modelo de lanceta, né, que se usava para se fazer essa incisão na pele das pessoas e inocular esse material biológico para fazer a imunização, para fazer as pessoas criarem os anticorpos. Mas que material biológico era esse? Eram anticorpos, mas anticorpos de varíola que vinham das vacas. Isso começou na Inglaterra. Aqui a gente vê uma imagem da Inglaterra de inoculação desses anticorpos. Aqui está o médico com a lanceta fazendo a incisão na pele da pessoa e inoculando esse material biológico. As vacas desenvolviam um tipo benigno de varíola, um tipo de varíola que não evoluía para uma coisa mais séria que levasse à morte. Então, o que se fazia? Se pegava o pus da varíola das vacas, ou seja, a varíola dá uma espécie de erupção na pele. E isso, é claro, deixou a população um pouco assustada. Essa imagem da Inglaterra aqui, do século XVIII, por exemplo, a gente vê que as pessoas estavam com medo de ficar com algum tipo de característica de vaca, né? Aqui nessa charge, por exemplo, desenharam uma vaca saindo do nariz do camarada, que porventura tivesse sido vacinado. Então eles tinham medo de, ao receber essa vacinação, né, que era feita dessa forma, com o pus da varíola da vaca, eles tinham medo de desenvolver outras doenças ou desenvolver a doença mesmo de fato. O que acontecia com a pele da pessoa depois que ela recebia aquela incisão e recebia o material biológico? Ia desenvolver depois uma ferida com pus, que as pessoas ficavam assustadas imaginando que aquilo ia espalhar para o corpo todo, mas não espalhava para o corpo todo. Aquilo ali só ficava naquele ponto e a partir dali a pessoa desenvolvia a imunidade necessária para não pegar a doença. Então as pessoas ficavam assustadas com isso, achando que iam pegar a doença e por isso não queriam se vacinar. Outra coisa é que as pessoas estavam extremamente revoltadas, é que o governo, a partir desses decretos, passou a ter o poder de entrar na casa das pessoas e vaciná-las à força. Você imagina a situação, né? É claro que o camarada vai ficar extremamente revoltado com alguém entrando na casa dele à força. É claro que o camarada vai ficar extremamente revoltado, ele sair para trabalhar e quando chegar em casa receber a notícia da sua mulher e da sua filha de que o governo entrou e colocou, e homens desconhecidos colocaram as mãos na sua mulher e na sua filha e vacinaram. A gente estava falando de 1900, 1904, 1908, que foi a epidemia de varíola, né? Agora eu vou voltar uns 50, 60 anos do tempo para falar sobre a década de 1850, e em que, quando aconteceu aqui uma epidemia de febre amarela, né? A gente está vendo aqui o mosquitinho, né?
Então, a febre amarela é uma doença que é transmitida pela picada de mosquito, né, um mosquito que veio do continente africano para cá. A gente que é do século XXI já está mais do que careca de conviver com um velho conhecido nosso aqui, o mosquito Aedes aegypti. O Egipte vem de Egito, né? Então é um mosquito que veio do Egito. Agora, como é que esses mosquitos lá do continente africano chegam aqui? Chegam de barco, né? Então no século XIX, saía algum barco do continente africano trazendo escravizados, aí tinha uma pocinha de água no barco que trazia esses mosquitos. Os mosquitinhos vão lá, colocam seus ovos, desses ovos saem as larvinhas. Todo mundo já deve ter visto larvinha de mosquito, larvinha de Aedes aegypti, larvinha de mosquito da dengue, não já? Então na época acontecia a mesma coisa, só que as pessoas não tinham tanto conhecimento disso, né? Apenas sabiam que no Rio de Janeiro, no verão, você tinha muitos casos de febre amarela, né? E o que se achava naquele momento é que para se resolver isso, não só os casos de febre amarela, como também os de varíola, era preciso reformar o Rio de Janeiro e tirar as construções insalubres. E aí por isso a demolição dos cortiços, que a gente já falou em outros momentos, no material que eu postei sobre reformas urbanas do Rio de Janeiro. O que os ricos do Rio de Janeiro faziam na época? Eles iam para Petrópolis. Então, não iam para Petrópolis só porque no verão do Rio de Janeiro era muito quente, mas também porque no verão, no Rio de Janeiro, tinha muita febre amarela. E eles identificavam Petrópolis como uma cidade. Então os navios saíam da África Ocidental, podiam sair da África Ocidental, que é Nigéria, Benin, Senegal, Gana, etc. Ou da África Centro-Ocidental, que aí vai ser, por exemplo, Angola, Namíbia e Congo. E vinham para o Brasil trazendo africanos escravizados. Era uma travessia de mais de 50 dias, mas nesse processo de se embarcar as pessoas lá, o navio ficava parado alguns dias. Então, nesse processo do navio ficar parado alguns dias, né, podia acontecer de chover, ficar uma pocinha de água do navio, os mosquitos deixavam lá as suas larvas e os mosquitos viajavam nessa travessia da África para as Américas, junto com as pessoas e junto com o navio. Então, assim que chega aqui, na década de 1850, uma epidemia de febre amarela. Esse camarada aí atrás, amarelado, está assim por causa de um problema no fígado causado pelo mosquito da febre amarela. Sendo um pouco mais preciso, em 1850, no Brasil, já havia uma lei contra a chegada de africanos escravizados. No entanto, o tráfico clandestino continuava chegando. Então, se saísse um navio, por exemplo, de Angola ou da Nigéria, levando africanos escravizados para o Rio de Janeiro, não necessariamente ele ia desembarcar no centro do Rio. Ele ia desembarcar em outros locais do Rio de Janeiro onde não tivesse fiscalização. Ia desembarcar, por exemplo, em Angra dos Reis, em Paraty. E aí depois, internamente, por carroça e etc., esses africanos poderiam chegar na capital, né? Mas nessas regiões de Angra e Paraty tinham muitas fazendas de produção ainda ativas, né? Então usava-se ainda a mão de obra escravizada nesses locais. No entanto, Cuba ainda tinha um mercado de escravizados bastante ativo. O primeiro navio trazendo a febre amarela para o Rio de Janeiro, ou seja, o mosquitinho que trazia o vírus da febre amarela, ele primeiro passou em Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, e passou em Cuba, antes, é claro, de ter passado pelo continente africano. Então esses mosquitinhos já estavam circulando por esse navio, também afetaram Cuba, também afetaram Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, e alguns outros países do Caribe. Então não foi só no Brasil que teve um problema de febre amarela. Outros países do Caribe, como Cuba, Barbados, República Dominicana, etc., também tiveram problemas com a febre amarela. Mas as pessoas não sabiam direito o que causava aquela doença naquela época. Não sabia que era mosquito, não sabia nem o que era vírus, né? Sabia que era uma doença que era transmitida em geral no verão. Por que no verão? No verão chove, faz poça d'água, os mosquitinhos vão lá. Porque Petrópolis foi uma cidade construída de maneira planejada, enquanto que o Rio de Janeiro foi acontecendo. O Rio de Janeiro era a capital do Império, então todo mundo estava aqui nessa cidade. Petrópolis é uma cidade que no início do século XIX não existia. Até que Dom Pedro foi lá, comprou uma
uma fazenda, fez a casa dele, e a partir daí as pessoas foram comprando fazendas e casas lá, e Petrópolis foi sendo construído de maneira mais planejada, mais organizada. A epidemia de febre amarela foi uma epidemia muito séria, dizimou milhares de pessoas morreram. Os ricos tinham a opção, né, de fugir, né, para outra cidade, para uma cidade que não tivesse tantos focos de mosquito, né, como Petrópolis, como já disse, que é uma cidade mais organizada. Mas mesmo assim nem eles estavam imunes. Um dos filhos de Dom Pedro II, o imperador, faleceu de febre amarela nesse período. Então foi realmente um problema muito grave nesse período.